João capítulo 7, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção aqui nessa história aqui. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Fecha o olho, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez temos, Senhor Jesus, a oportunidade de nos alimentar, Pai, pela tua palavra. E nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar conosco de uma maneira direta e clara, Senhor Jesus, através da tua palavra, Senhor, que nós sejamos confrontados pelo teu evangelho. Senhor Jesus, leva cativa, Senhor Jesus, toda a atenção aqui nesse lugar, e que tudo aquilo que pode tirar, Senhor, a atenção de todos nós aqui, Senhor, caia por terra, para que a gente possa absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que seja a tua voz ministrando e não a minha, Senhor, porque eu, ser humano, não tenho nada a compartilhar, mas que eu seja apenas a ferramenta do Senhor aqui, sendo usado por ti, Pai, para que o Senhor ministre e fale com todos nós. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, pode sentar. Bom, esse texto, essa passagem que nós acabamos de ler, é uma passagem até certo ponto bastante curiosa, porque ela não é uma das histórias que a gente mais fala, e a gente mais comenta, e a gente mais conta dentro do Evangelho. A gente muitas vezes passa despercebido dessa história. Eu tenho certeza que em nenhum momento alguém chegou para você e disse: ó, é igual aquela vez que Jesus deixou de ir para a Judéia para ir para a Galileia. É difícil a gente se lembrar desse texto muitas vezes. Então, para que a gente consiga chegar no ponto da onde eu quero tratar aqui com vocês nessa noite, eu quero só trazer o contexto para vocês entenderem. Primeiro, vocês percebem aqui no texto que existem dois lugares que são citados, amém? O primeiro lugar é a Galileia, e o segundo lugar é a Judéia. Beleza, eram dois lugares diferentes. A Judéia era o lugar onde ficava ali a região de Jerusalém e outras cidades importantes. A Galileia, já em contrapartida, era um lugar mais simples, era onde ficava, por exemplo, Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Então, para você entender o contexto, Jesus então, ele decide não ir para a Judéia e vai para a Galileia. E o texto apresenta para a gente o porquê que Jesus faz isso. Provavelmente Jesus, em primeiro lugar, provavelmente Jesus foi para Galileia para ter um tempo com a sua família. Jesus estava lá provavelmente em Nazaré, exatamente onde vivia a sua família. Agora, o interessante é que a Bíblia deixa claro que ele decide não ir para a Judéia, porque todas as outras vezes que ele tinha tentado ir para a Judéia, tinham tentado matar Jesus lá. Todas as vezes que Jesus ia para aquele lugar, o povo se reunia, o povo não, né? Os fariseus ali, os líderes judaicos, eles se reuniam para tentar matar Jesus. Então, Jesus ele decide não ir para lá por um motivo muito simples. E qual era o motivo? Para não ser morto, simples assim. Então, Jesus ele sabia que se ele fosse para a Judéia, ainda mais nesse período que a Bíblia narra que estava começando uma festa chamada Festa das Cabanas, se ele fosse para lá ia ser o caos, ia ser uma várzea. Então Jesus ele opta, então ele escolhe ser inteligente, ele opta ir para outro lugar. E aqui, antes de entrar onde eu quero aqui,
é interessante que o texto ele já vai ensinando algumas coisas para nós que você pode parar para pensar. Por exemplo, Jesus ele faz uma escolha inteligente, que é não ir para um lugar onde ele corre perigo. Já parou para pensar nisso? É algo tão simples, é tipo aquele mano que faz assim. É isso aí, tipo, se estão querendo me matar lá, eu não vou querer estar lá. Eu me lembro de uma história, só para você entender como eu vivi uma sensação mais ou menos dessa. No meu terceiro colegial mais ou menos, eu fui estudar à noite na escola. E a minha escola era uma escola do estado chamada Adalberto Nascimento. Alguém aqui estuda no Adalberto Nascimento? Você, minha filha, misericórdia. Tô brincando, lá agora eu sei que é bom. Na minha época não era. Porque na minha época eles conheciam, era Adalberto Nascimento, até inclusive o Eric Patelli falou no acampamento que estudou lá também. Era conhecido como Adalberto Nascimento, entra burro e sai jumento. Pois é, era exatamente isso. E eu fui estudar à noite. E à noite, para você ter uma ideia, a média de idade da minha turma no terceiro ano do ensino médio, era de tipo 25, 26 anos. Eu era um dos mais novinhos lá, porque era a galera que era vida louca. Galera, tinha uns bandidos lá no meio, tinha mesmo. A parada era séria. E aí um dia, meu celular sumiu. Roubaram meu celular. E aí eu fiquei bolado, né? Mas vou falar o quê? Eu vou reclamar que roubaram meu celular? Não. Mas fiquei bolado. E aí passou uma semana mais ou menos que tinham roubado meu celular. Aí eu estava na aula lá, e aí bateram na porta, abriram a porta, e aí o menino disse assim: dá licença, professor, eu quero falar com o Pedro. E eu sabia que aquele rapaz era bandido. Era um cara que sempre estava armado na escola. De verdade mesmo, não é exagero não. Não vou nem falar o nome dele aqui, mas eu lembro o nome dele. Era um mano que a gente tinha medo da escola. Era tipo como é que chama o cara do Todo Mundo Odeia? O Perigo. Era o Perigo, velho. E aí, cara, eu lembro que ele bateu: eu quero falar com o Pedro. Fala aí. Aqui, ó. Fala aí, tio. Ele falou: não, chega aí. Por quê, mano? Não, chega aí de falar com você aqui. Não precisa. Não, vem. Aí o professor já falou: Pedro, vai. O professor também não é bobo, né? Aí beleza, aí eu fui assim, né? Cheguei e falei: fala, mano, tranquilo? Não, chega aqui fora aqui, mano, vou conversar aqui fora. Não, pra quê, mano? Não, conversar aqui fora aqui. Aí o professor falou: Pedro, vai. Eu falei: caramba, mano. Saí, cheguei no corredor. Aí falou: mano, tem uma sala ali do lado, tá vazia, vamos trocar ideia lá? Eu falei: mano, não vou não. Aí eu falei: vou falar a verdade pro cara. Eu falei: vou não, mano. Sei lá o que você vai fazer, acho que você vai me bater, você vai me matar, sei lá o que você vai fazer. Aí ele falou: não, mano, você é meu parça. Vamos lá, tem um bagulho para falar pra você. Eu: não, fala aqui. Não, falo lá. E aí, enfim, eu, tomado pela pressão, eu fui tipo assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Deus. Eu sei que eu não tenho sido uma boa pessoa, mas talvez hoje, Senhor, eu vá me encontrar contigo. Estava nesse sentimento. Cheguei lá, o mano chegou e falou: irmão, é o seguinte, roubaram teu celular. Eu falei: tô sabendo. Ó, peguei ele de volta para você. Eu falei: que isso, mano? Que isso, velho? Você é um enviado de Deus para minha vida. Mas o que eu quero dizer? É tipo assim, cara, Jesus, ele nessa história, ele fala assim: irmão, os caras estão querendo me matar lá, o que eu vou fazer lá? Era tipo eu falei: irmão, o que eu vou fazer com o bandido da escola na sala do lado, onde não tem ninguém, não tem câmera, não tem testemunha? O que eu vou fazer lá? Mas enfim, eu contei essa história só para você entender que Jesus, ele faz a escolha de não estar num lugar onde ele corre perigo. E a verdade é que muitas vezes eu e você, a gente não faz esse tipo de escolha. A verdade é que muitas vezes a gente escolhe estar em lugares onde a gente corre perigo. Não talvez um perigo fisicamente como o de Jesus, tipo alguém que está correndo risco de morrer, mas às vezes a gente escolhe ir para alguns lugares que você sabe que vai te fazer mal, e você fala: ah, mas acho que não vai dar nada. E às vezes dá. Então, só um adendo aqui de algo que é importante, que esse texto já nos mostra. Porque Jesus era poderoso, Jesus era Deus, Jesus era o cara. Mas ele fala: eu não vou para a Judéia, porque eu não vou provocar caos, eu não vou me colocar numa situação de perigo. Então o texto já começa apresentando para a gente aqui essa escolha inteligente de Jesus. Ninguém quer ir para um lugar onde vai ser morto. Mas enfim, então o ponto é que ele decide ficar na Galileia. E aí então,
é apresentado para a gente outros personagens aqui no texto. E a Bíblia diz então que os irmãos de Jesus chegam para falar com ele. Eu não sei se você reparou, mas como eu disse aqui, estava acontecendo uma festa judaica importante na Judéia. Os discípulos de Jesus estavam lá, não estavam com ele. Por isso que se acredita que Jesus estava com a família dele lá em Nazaré. E aí o que acontece? Então chegam esses irmãos de Jesus, e esses irmãos são os irmãos mesmo de Jesus, são os filhos de Maria e José, são os meio-irmãos de Jesus, filhos por parte de irmãos por parte de mãe, e não por parte de pai, porque o pai era José, e o pai de Jesus era Deus. Mas então, os irmãos de Jesus, eles chegam para Jesus então, lá na Galileia, e aí eles resolvem dar um conselho para Jesus. Olha que coisa maravilhosa, conselho. E eles dão o seguinte conselho, eles falam assim: Jesus, vai para a Judéia. E sinceramente aqui, cá entre nós, olhando para esse conselho, olhando para o que os irmãos de Jesus estão dizendo para ele, chega a ser até um pouco estranho, porque parece até, eu não sei se você como eu consegue às vezes identificar um pouco o tom de voz daquilo que está escrito. Isso é um problema no WhatsApp. Às vezes você pergunta a alguém, quer não sei o que, a pessoa fala, não quero. Você pode ler esse não quero como, não, de boa. Você pode ler um não quero animal. É complicado isso. Mas eu sinceramente, aplicando esse sentimento aqui, eu consigo perceber, na minha visão, um tom às vezes até um pouco sarcástico, um tom de ironia dos irmãos de Jesus em dizer: Jesus, olha o que eles dizem, sai daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre ao mundo. Você consegue perceber esse mesmo tom comigo? E aí sinceramente a gente vê que esse conselho dos irmãos de Jesus não faz sentido nenhum com aquilo que o texto já nos apresentou, que Jesus não escolheu ir para a Judéia exatamente porque ele sabia que lá ele poderia ser morto. Aí chegam os irmãos de Jesus e falam, vai para a Judéia. Até parece que os irmãos de Jesus estavam dizendo, viu, vai lá onde você corre risco de ser morto. É meio estranho. E aqui eu quero só fazer mais uma segunda parêntese aqui, é porque hoje em dia a gente costuma pedir conselho para qualquer pessoa. A gente costuma pedir conselho para todo mundo, até porque a gente acha que normalmente as pessoas que são muito próximas da gente sempre estão aptas a dar conselhos para nós. Mas presta atenção, aqui está dizendo que até os irmãos de Jesus estavam dando um conselho tão ruim para Jesus, que estavam mandando Jesus para um lugar onde ele não deveria estar. Então, em nome de Jesus, você presta atenção em quem você pede conselho. E quando você pedir conselho, que pelo menos você tenha a convicção de quem você é, de quem Jesus é, porque se alguém te der um conselho muito errado, você vai saber como reagir, você vai saber pelo menos o mínimo de como aquilo que você está perguntando faz sentido. Então, basicamente o que eu quero dizer aqui é que os irmãos de Jesus, eles chegam e aparentemente num tom sarcástico, num tom de ironia, eles falam para Jesus, Jesus, se você quer ser conhecido, você tem que ir para a Judéia. Se você faz esses milagres todos aí, vai lá onde tem um povo para te ver. Vai lá, porque aqui você vai ficar se escondendo. Os irmãos de Jesus, eles começam a ter esse diálogo. Mas aí que está o ponto, porque o que me chama a atenção é que a Bíblia descreve qual foi então o motivo pelo qual esse diálogo dos irmãos de Jesus acontece com ele. A Bíblia nos mostra o porquê que os irmãos de Jesus falam com Jesus desse jeito e falam isso que eles falam. E a resposta está ali no versículo 5. A Bíblia diz, olha, depois que eles deram esse conselho, que ele falou, se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. E aí o versículo 5 diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam de fato quem Jesus era. Em outras palavras, os irmãos de Jesus não acreditavam que Jesus era o Cristo.
não acreditavam no poder de Jesus, não acreditavam na autoridade de Jesus, não acreditavam que Jesus era de fato o Filho de Deus. Eles até podiam ter a ideia de que havia algo diferente nele, mas há uma diferença entre você considerar que Jesus tem algo de diferente e considerá-lo como seu Senhor. E é exatamente nesse ponto que Deus começou a me tratar nessa semana, e eu quero compartilhar isso com vocês, porque imagina só, olha isso aqui, os irmãos de Jesus não são qualquer pessoa. Os irmãos de Jesus não é um desconhecido. Os irmãos de Jesus provavelmente cresceram com ele. Os irmãos de Jesus, porque o ministério de Jesus começou com 30 anos. Então, os irmãos que mesmo sendo mais novos, cresceram com ele, viram desde cedo como Jesus era diferente. Viram desde cedo como Deus falava com Jesus de maneira diferente. Os irmãos dele, os caras tinham visto já sinais daquilo que Jesus estava fazendo. Eu estava pesquisando essa semana e há alguns estudiosos que dizem que provavelmente esses irmãos também presenciaram o primeiro milagre de Jesus no casamento de Caná da Galileia. Então eles já tinham visto sinais, eles já tinham visto, ou seja, eles sabiam que Jesus era capaz de fazer alguma coisa. Os irmãos de Jesus, eles eram irmãos de Jesus, mas mesmo assim a Bíblia diz que eles não criam em Jesus. E isso mostra para nós que conhecer alguém, até mesmo conviver com alguém, até mesmo saber quem tal pessoa é, no caso Jesus, não significa crer de verdade em Jesus. E isso fala muito sobre nós, sobre eu e você nos dias atuais. Porque é interessante que assim como os irmãos de Jesus, assim como aqueles homens, assim como aqueles irmãos que chegaram para conversar com ele na Galileia, eu e você também podemos presenciar Jesus. Eu e você também podemos ter acesso a ele. Eu e você também podemos presenciar a sua presença e ainda assim não crer nele de verdade. Eu e você podemos viver a nossa vida na igreja, nós podemos ouvir falar dele, nós podemos cantar sobre ele, nós podemos frequentar o mesmo ambiente que ele, mas muitas vezes a nossa reação e o nosso posicionamento diante dele nos mostra e mostra para ele de que nós não cremos nele. E como que isso fica evidente? Porque muitas vezes diante de alguma situação complicada que a gente passa, diante de algo que a gente passa às vezes que nos tira do sério, a gente sequer considera o poder de Deus sobre a nossa vida. Diante de tempestades que a gente passa na nossa vida e elas vão acontecer, diante de situações que vão nos desestabilizar, diante de problemas que a gente passa dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa escola, aonde você puder imaginar, muitas vezes a gente cede e deixa o medo nos dominar, ao invés de confiar que Jesus em algum momento vai agir. Eu lembro que algumas semanas atrás eu preguei aqui sobre, era o segundo dia da série Discípulos, eu preguei sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, e muita gente veio me questionar: nossa pastor, você veio pregar aqui num dia que a sua mãe foi de madrugada para o hospital de repente, e ficou lá o dia inteiro esperando uma cirurgia, e a gente não sabia se isso poderia ser bom ou ruim, a gente não sabia nada, e o meu sentimento no coração foi: eu vou continuar vivendo a minha vida, eu vou lá pregar, porque eu sei que em algum momento Jesus vai fazer o que ele precisar fazer. A dor faz parte, isso vai fazer parte, e sinceramente foi assim, Deus tratou e foi rápido as coisas. Mas a verdade é que muitas vezes diante dessas situações a gente nem sequer cogita de que Deus está conosco. Diante de derrotas a gente começa a questionar Deus. Diante de alguma coisa que dá errado na nossa vida, a gente questiona a soberania de Deus. A gente ora até para Deus, mas a gente não tem fé de que realmente aquilo que nós estamos pedindo pode acontecer. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes, quer ver um outro exemplo? Eu ia passar, mas eu vou falar. Tem um monte de gente que às vezes diante de decepções se revolta contra Deus, sai da igreja, some do meio da igreja, fala: eu não vou mais naquele lugar,
aquele monte de gente hipócrita, e etc, 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 etc. O que eu quero dizer aqui para vocês é que muitas vezes as nossas atitudes nos mostram de que a gente até tem acesso a Jesus, a gente até conhece, a gente canta sobre Ele, a gente diz que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, mas quando isso vira algo que tem que se tornar uma atitude, uma demonstração minha, eu simplesmente, como os irmãos de Jesus, talvez a Bíblia diria sobre mim, mas no fundo ele não cria em Jesus de verdade. Então, a verdade é que muitas vezes a gente cria uma fé que ela é tipo uma fé domesticada, que é quando a gente tem Jesus em casa como um santinho, como alguém comum, como alguém que está lá, quando a gente precisa a gente vai lá, é igual o cachorro, o gato, quando você precisa você faz um carinho lá, quando você quer, e é exatamente isso que estava acontecendo aqui com os irmãos de Jesus. Os caras tinham acesso a Ele, os caras sabiam quem Ele era, os caras cresceram com Ele, mas não criam de verdade nele. E o que eu quero dizer é que talvez, se você parar para pensar, fizer um check-up mesmo e olhar para você, talvez assim como eu em muitos momentos da minha vida, talvez você esteja já acostumado com Jesus. Talvez você esteja acostumado com a sua Bíblia aberta lá no teu quarto. Às vezes você está acostumado com o modelo de devocional que você faz. Às vezes você está acostumado com tudo, com a música de adoração que toca. Você está acostumado com um monte de coisa. Você está acostumado a vir no culto de domingo, no culto de sábado. Mas o seu coração de fato, quando é colocado dentro de uma análise, não crê em Jesus de verdade. Eu passo por isso. Às vezes nós somos tomados pela nossa rotina religiosa de tal maneira que às vezes quando a Bíblia nos confronta, a gente olha e fala: eu estou como os irmãos de Jesus. Mas eu sei que graças a Deus, talvez Deus tenha te trazido aqui nessa noite para ouvir essa palavra de confronto. Os visitantes até me perdoam, mas talvez Deus tenha te trazido aqui nessa noite para você ouvir essa palavra de confronto, de dizer: ei, o teu coração está gritando para ter uma aproximação verdadeira com Jesus de novo. Não significa que você não o conhece, não significa que você não tem acesso, mas talvez Jesus queira algo a mais com você. Alguém que crê de verdade, alguém que vive com Ele. Mas antes de nós olharmos para esse lado, eu quero, olhando para essa realidade, eu quero compartilhar com você o questionamento que eu fiz diante desse texto, que foi: quais são então os motivos pelos quais nós muitas vezes deixamos de crer em Jesus e deixamos de crer no que Ele pode fazer? O que acontece no nosso coração? E é maravilhoso que o texto mesmo nos mostra alguns sinais do que acontece, que nos faz com o tempo deixarmos de crer verdadeiramente em Jesus. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, que eu vou falar muito rápido. A primeira coisa, o primeiro motivo pelo qual muitas vezes nós deixamos de crer verdadeiramente em Jesus e ficamos como os irmãos dele, é porque os padrões de Jesus são diferentes dos nossos. Fala para quem está do teu lado aí, fala: os padrões de Jesus são diferentes dos seus. Olha só, a gente percebe isso em 2 versículos, acompanha comigo por favor, não perde não. Versículo 4, por exemplo, os irmãos de Jesus, eles dizem o seguinte, fala: você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. E aí no versículo 7, Jesus responde: o mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu os acuso de fazer o mal. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que os irmãos de Jesus, olhando para o que Jesus fazia, olhando para o que Jesus pregava, olhando para a multidão que o seguia, olhando para tudo aquilo, eles faziam uma análise da vida de Jesus a partir de um padrão totalmente humano. E isso fica claro para nós quando eles manifestam esse padrão humano dizendo para Jesus: Jesus, meu irmão, você tem que ser famoso,
Você está querendo ser famoso. Então, se você quer ser famoso, você precisa fazer o quê? Você precisa ir até onde as pessoas vão te ver. Os irmãos de Jesus estavam sugerindo de que o que Jesus queria era destaque, era pessoas o seguindo. Então eles sugerem, olha, vai lá, se promove, faz o seu espetáculo, conquista a tua fama. A fala deles está mostrando isso para mim e para vocês. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou falando? Mas esse pensamento, ele vem a partir de um pensamento humano. Porque no pensamento humano, muitas vezes o que vale mais a pena diante de qualquer situação é uma aprovação popular, é o sucesso, é a visibilidade. Mas Jesus, Ele nos mostra, através dessa história, através de toda a sua vida, de que a verdade é que Ele não está nem aí para esses padrões humanos. A gente vê que pela vida de Jesus, o povo esperava que um rei, o Messias, se levantasse como um guerreiro. E Jesus, Ele quebra esse padrão se apresentando como um servo, se apresentando como alguém que ama, ao invés de alguém que como uma espada conquista o poder. Então Jesus, Ele está mostrando que Ele não está nem aí para o padrão humano, Ele está aí com o padrão dEle. Jesus está mostrando que Ele não veio para agradar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. É totalmente diferente. E como o seu propósito, Ele era diferente. Ele não tinha nem um pouco de medo e nem vergonha de confrontar o pecado, de fazer aquilo que Ele deveria fazer. Ele cumpria a sua missão. Até por isso que Ele diz exatamente isso. Ele fala, o mundo não pode odiá-los, mas a mim Ele odeia. Por quê? Porque eu não faço o que todo mundo espera que eu faça, porque eu acuso o mal. Enquanto todo mundo está achando que para conquistar fama eu tenho que me aliar a tudo e concordar com tudo e puxar saco de todo mundo, eu na verdade não estou nem aí com essa fama. Se você pegar e voltar um capítulo, você vai ver que no capítulo 6, o finalzinho dele diz que muitos discípulos abandonam Jesus, exatamente por causa disso, porque Jesus não está nem aí com o padrão do ser humano. Se para ser querido eu preciso fazer o que todo mundo espera, Jesus vem e fala, eu não venho para esse padrão, eu vou acusar o pecado, porque eu quero transformar o pecador, eu não vou me aliar a isso, porque o meu padrão é diferente do padrão de vocês. Você está entendendo que Jesus está ensinando isso? E provavelmente esse é o principal motivo pelo qual os próprios irmãos não acreditavam nele, porque não fazia sentido na cabeça dos irmãos, porque os padrões eram diferentes. E olhando para mim e para você, a verdade é que hoje nós também temos muitas dificuldades em crer de verdade em Jesus, porque assim como os irmãos de Jesus, eu e você esperamos que Jesus faça as coisas para nós e por nós, segundo os nossos próprios padrões. A gente quer que Jesus, Ele faça as coisas da maneira como a gente programou que Ele faça, a partir das expectativas que a gente criou. Mas Jesus mostra para a gente que Ele não está preocupado com isso. Jesus, Ele não está preocupado em dar para nós exatamente o que a gente pediu, exatamente como a gente quer. Jesus não está preocupado em te fazer famoso. Jesus não está preocupado em te fazer alguém muito especial. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com o teu coração. E se para ganhar o teu coração Ele tiver que olhar e falar, viu, você precisa mudar, Ele vai fazer, porque o padrão dele é diferente. É por isso que a gente às vezes deixa de crer, porque às vezes para a gente crer, a gente acha que Deus tem que dar tudo o que a gente quer. Mas a Bíblia está mostrando para a gente que não é assim. Eu lembro uma vez que nós fomos orar para uma menina que ia fazer faculdade, e eu falei para outra menina orar, e a menina orou assim, Senhor, eu vou mudar o nome. Falei, Senhor, que a Maria passe na faculdade segundo a tua vontade. Falei, é do tipo assim, Jesus, eu defini aqui que a tua vontade é que ela passe, então eu estou orando para o Senhor só fazer o jeito, você faz do jeito que você quiser, mas que ela passe segundo a tua vontade. Eu já defini isso. É tipo, a gente faz educação positiva com Deus, né? Senhor, o Senhor quer que eu entre na faculdade agora ou no próximo vestibular, que é daqui uma semana? A gente se coloca nesse modelo. Você quer ver outro exemplo?
Às vezes a gente está comprometido em Deus, orando, buscando, fazendo tudo que a gente acha que a gente deve fazer para ter uma vida com Deus, mas aí, conforme o tempo vai passando, parece que ninguém percebe. E a verdade, posso te dizer, ninguém vai perceber mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Vou falar. A gente precisa parar de esperar elogio por fazer o mínimo. A gente quer receber elogio por fazer o mínimo. Isso acontece muito lá em casa. Marininha às vezes fala: você nem percebeu que eu lavei a louça hoje? Eu digo: amor. Mas acontece o contrário também. Às vezes eu chego e falo: amor, você nem me agradeceu hoje que eu fiz o almoço. Ela falou: se você não fizesse o almoço, nem você nem eu ia comer. É verdade. A verdade é que não tem a ver aqui com o lance de mulher e homem, não é isso. Mas a questão aqui é que a gente fica esperando elogio por fazer o mínimo. E às vezes a gente está fazendo o mínimo com Deus, esperando reconhecimento, esperando que o pastor te dê um cargo. Nossa, essa pessoa ela ora todos os dias há um ano, ela tem que pregar no Nazatim. Ela é muito especial. E aí como isso não acontece? Às vezes a gente entra numa rota de desânimo tão grande que a gente começa a abrir mão, porque aparentemente ninguém está valorizando o teu esforço, aparentemente o pastor não está vendo, aparentemente isso, e aí a vida com Jesus começa a ser largada, porque a gente começa a deixar de crer. Mas presta atenção, Jesus nunca prometeu nem para mim nem para você palco por a gente por a gente viver a nossa vida com Ele. O que Jesus nos promete é a sua presença. Então se contente em ter a presença de Jesus, ainda que ninguém veja, porque vale mais a pena você ter a presença dele no secreto quando ninguém vê, do que ter a fama e não ter a presença. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Então o ponto central aqui é que hoje em dia a gente quer ficar determinando o padrão de como Deus quer fazer as coisas, mas Jesus mostra para nós que o padrão dele é diferente. A gente vive declarando: eu declaro isso, eu ordeno isso. Eu não estou dizendo que a gente não deve exercer a nossa fé em declarar e profetizar, não é isso. Mas o problema é que na maioria das vezes a gente está declarando, a gente está profetizando, a gente está apontando o dedo a partir do nosso padrão. Eu declaro que você será isso em nome de Jesus. Jesus está dizendo: eu não tenho isso para você. Para de declarar. Então, ao invés de nós deixarmos de crer em Jesus pelo padrão que nós estipulamos, nós precisamos entender o padrão de Jesus e principalmente nos submeter a esse padrão. Simplesmente nós precisamos continuar crendo em Jesus pelo padrão dele, por quem ele é. Os irmãos de Jesus sugeriram que Jesus se promovesse e não que ele cumprisse a vontade de Deus. Isso mostra que a descrença, ela não é falta de informação, ela é falta de rendição à vontade de Deus, à vontade certa. O segundo motivo pelo qual nós deixamos de crer está lá no versículo 1 e no versículo 3, que é: os caminhos dele são diferentes dos nossos. Fala para quem está do seu lado: os seus caminhos, na maioria das vezes, são diferentes dos caminhos de Deus. Versículo 1 diz o seguinte: depois disso Jesus viajou para Galiléia, queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Versículo 3: e os irmãos de Jesus disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver. Então entenda, o lugar aparentemente onde Jesus deveria estar, era onde? Aonde aparentemente Jesus deveria estar? Na Judéia, porque os homens judeus na festa das cabanas tinham que estar aonde? Na Judéia. Porque aonde estava a multidão que precisava ouvir sobre Jesus? Na Judéia. Aonde estavam os discípulos de Jesus? Na Judéia. Aonde era o lugar importante, onde ficava o templo? Na Judéia. Então o caminho que aparentemente Jesus deveria percorrer era o caminho da Judéia, mas Jesus ele faz o caminho oposto. Então presta atenção, os irmãos de Jesus achavam que Jesus tinha feito o caminho errado. Eles achavam que Jesus tinha feito a rota errada. Mas Jesus
Ele mostra para a gente que Ele não está nem aí com aquilo que parece ser o caminho que a gente acha que é bom, porque Ele tem convicção do caminho que Ele faz. Só que nós, muitas vezes nessa vida, nós também traçamos rotas, e a gente quer ir para lugares que parecem ser certos demais. A gente quer fazer alguns planos, alguns caminhos que parecem ser certos demais. A gente planeja e a gente simplesmente apresenta a rota para Deus. Deus, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para cá, vou para lá, e o Senhor abençoa. Mas aí, nem sempre o caminho que a gente planeja é o caminho que Deus tem para a nossa vida. Sabe onde que fica claro isso para a gente? Isaías 55, olha só o que a Bíblia diz: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós precisamos nos lembrar de que Deus, Ele é soberano sobre a nossa vida, e Ele tem os melhores caminhos para nós. Então, em nome de Jesus, às vezes a gente precisa parar de simplesmente apresentar rotas para Deus e começar a se submeter e falar: Senhor, aparentemente o melhor lugar para onde eu devo ir é lá, a melhor coisa que eu preciso fazer é isso aqui, mas o que o Senhor quer que eu faça? Entenda que uma coisa liga na outra. É por isso que os padrões, eles estão em primeiro lugar, porque às vezes, por causa dos padrões, a gente apresenta rotas erradas para Deus. Mas em nome de Jesus, entenda de que os caminhos que Deus tem preparado para você, eles são melhores e muito maiores do que aqueles que nós preparamos. Você quer ver um exemplo? Tem muita gente, e eu trato isso muito, pessoas que às vezes chegam aqui decepcionadas porque oraram, por exemplo, por um intercâmbio, e não deu certo. E posso ser sincero, eu fico muito triste quando dá certo, porque se tem uma oportunidade de ir morar fora, estudar fora, isso é incrível, é maravilhoso. Mas às vezes a pessoa, ela fica frustrada e deixa de crer em Jesus, porque colocou toda a expectativa de vida nesse plano. Mas às vezes é ficando em casa, às vezes é ficando no meio da tua família, às vezes é sendo moldado em coisas que você jamais achou que poderia ser necessário para você, às vezes é ficando aqui e aprendendo coisas que você jamais ia aprender fora, que Deus vai te levar para o melhor caminho. Eu brinquei isso esses dias atrás com o Pedro, que toca a bateria aqui, estava tocando hoje, que ele chegou para mim e falou assim: pastor, ora para eu não pegar o exército. Eu falei: seria da hora se você pegasse o exército. Aí falou: Deus me livre. Aonde que ele está? Está no exército. Mas não é por minha causa não, é porque para ele pareceu muito ruim isso. Cadê o Pedro? Está por aí ou não? Está aí, meu filho. Talvez para ele falando: pelo amor de Deus, o pastor está falando isso, porque não é ele que vai ficar uma semana lá no meio do mato sem comer, ralando barro. Mas às vezes é nesse ambiente que Deus vai formar o caráter de um homem de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque os caminhos de Deus são perfeitos, mas às vezes quando a gente está passando por eles, a gente não entende. Mas a gente quer adaptar Deus aos nossos padrões. Você quer ver outro exemplo de caminho? Outro exemplo de caminho é: ai pastor, eu estava num namoro, eu orei, Deus abençoou e terminou. Algo certo não está certo. Eu pedi confirmação. Presta atenção. Às vezes Deus impede você de permanecer num relacionamento para te livrar de uma coisa muito pior lá na frente. Aprende a confiar no caminho de Deus. Aprende que o caminho de Deus, Ele faz questão de nos ensinar de que os caminhos que Ele tem para nós, eles são maiores, e cabe a mim e a você crer e confiar. Mas quando a gente não se submete ao caminho de Deus, a gente começa a deixar de crer. Está entendendo isso que eu estou dizendo? Está entendendo? Jesus muitas vezes vai escolher na sua vida te levar para Galileia e não para a Judéia, porque é lá na Galileia que Ele vai ensinar você a resistir aos perigos que existem na Judéia. Você está entendendo? O terceiro e último motivo é que o tempo de Jesus, ele é diferente do nosso. Fala para quem está do seu lado: o tempo de Jesus é diferente do seu. Não, mas faz com essa dose de drama aqui, ó. Você vai
esticar o braço. Vai ter gente que vai estar perto e vai enfiar o dedo no olho. Mas fala assim, ó, o tempo de Jesus. Segura o braço aqui, ó. Não, segura o braço aqui, ó. Não, aponta ainda não. Fala assim, ó, o tempo de Jesus é diferente do seu. Aí você estica o bração. É isso aí. É isso aí mesmo. Que você que está online, corta aqui para mim. O tempo de Jesus é diferente do seu. Olha só. Tô zoando, calma. TDAH chegou aqui, mas já foi embora. Ó, versículo 6, a Bíblia diz: Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir qualquer hora. Aí ele diz, versículo 8: vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Jesus deixa claro para os irmãos o que? Viu? O tempo de vocês é de vocês, mas o meu tempo é diferente. Enquanto vocês estão achando que eu preciso ganhar tempo, correr atrás, fazer fama, ganhar pessoas e um monte de coisa, enquanto vocês estão achando que eu preciso adotar a urgência, ele está falando, meu tempo é diferente de vocês. Se vocês quiserem ir, pode ir, vão lá. Eu vou ficar. E é difícil para os caras entenderem isso. E se tem algo que para mim e para você, eu falei isso hoje lá no Legacy, se tem algo que para mim e para você hoje é complicado, é porque a gente vive numa geração que parece que está com pressa. Fala sério. Você quer ver um exemplo? A gente não consegue ouvir o áudio no 1x mais. Posso falar? Faz meses que eu não escuto uma pregação online no 1x. Escuto no 2. Dependendo do pastor que for, eu até gasto o YouTube para ver se dá mais velocidade. Você quer ver outra coisa? A gente compra um negócio na internet. Hoje ninguém mais aceita comprar e esperar 3 dias para chegar. Eu quero o full, Mercado Livre full. Compra agora, chega daqui a pouco, chega amanhã. A gente está com pressa. Ó, você quer ver uma coisa pior que tem? Eu faço isso, tá? Estou assumindo a responsa aqui junto. A gente assiste filme, começa a ter uma cena que a gente acha que não vale a pena, pula. A gente nem sabe o que a cena se trata, mas pula o filme. Ah, essa parte aqui deve ser chata, vou ali na outra que parece que vai ter mais ação. A verdade é que, presta atenção, quanto mais apressado a gente se torna, mais nós nos afastamos do tempo de Deus na nossa vida. Você guardou isso? Eu vou repetir para você guardar. Quanto mais você se apressa na sua vida com Deus, mais você se afasta do tempo perfeito de Deus para ela. Porque o tempo de Jesus é diferente do meu e do seu. Mas você precisa crer de que o tempo de Jesus, ele é perfeito. E posso te falar, Jesus ele não se move por pressão externa. Você pode querer acelerar Jesus o quanto for, Jesus não sente pressão. Jesus ele olha, ele fala assim: você precisa passar pelo tempo. Para de ter pressa. Jesus não vai dar algo pronto para alguém que não está pronto. Jesus não vai dar um projeto maduro para alguém que está imaturo. Mas a gente só consegue isso, conquistar esse espaço com o tempo. Então entenda isso que eu estou falando. Não é porque você está acostumado, e não é porque eu e você vivemos numa geração onde tudo parece ser mais rápido que Jesus vai se adaptar a isso. Cabe a eu e você entendermos que o tempo de Jesus é diferente do nosso e nós nos adaptarmos a ele. Você está comigo aqui? Diz amém então. É difícil falar amém para uma mensagem dessa. Só que presta atenção. Na maioria das vezes a gente deixa de crer porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus. A gente deixa de crer porque a gente tem dificuldade de um Deus que não age na nossa hora, de um Deus que não responde na nossa pressa, de um Deus que não acelera os processos porque a gente quer. E aí a gente começa, a gente ora, a gente espera, e aí quando a resposta não vem, a gente começa a duvidar de quem Ele é. A gente começa a duvidar se realmente Deus me ama, se Deus realmente está comigo. Tem muita gente que está desistindo da vida com Deus e desistindo das coisas que Deus colocou na tua mão hoje, porque está achando que Deus esqueceu de você. Presta atenção, Deus não esquece de ninguém, mas Deus também não acelera o processo por causa de ninguém.
está entendendo isso que eu estou falando? Esses dias eu estava conversando com uma menina. A menina falou assim: pastor, eu estou encalhada. Eu falei: eu entendo. Só uma dúvida aqui, quantos anos você tem? Ela falou: 21 já. Eu falei: 21? Acho que você não casa mais, filha. 21 não tem como. Acabou. 21 tá pra tia já. Não tem como. Aí eu fiquei pensando, falei: meu Deus, eu e Marina nós casamos com 28, né? E agora eu estou com 23. O que aconteceu? Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está desesperado para ser alguma coisa. Tem gente que está desesperado para receber alguma coisa. Tem gente que está desesperado com o tempo. Crise de ansiedade. E Jesus está olhando assim, falando: eita, está com pressa, filho. Deixa ele lá. Você quer ver? Davi foi ungido rei. Esperou mais de 20 anos para se tornar rei, sabendo que ia ser rei. José recebeu um sonho. Deus falou para ele: as pessoas vão se curvar diante de você. Esperou um tempão. Sabe aonde que José esperou para virar governador do Egito? Sabe? Na cadeia. E aí lá na frente a coisa aconteceu. Então entenda, o tempo de Deus é maravilhoso. O tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele pode parecer demorado, mas ele é o tempo certo para a sua vida. Então, em nome de Jesus, se você está deixando de crer em Jesus por causa do tempo, aprende a ser paciente e se submete ao Senhor, porque Ele sabe o que Ele tem de melhor para você. Não estraga o que Deus tem. É igual você tirar bolo antes da hora no forno, fica horrível. Não faça isso com os planos de Deus. Eu vou dar um último exemplo para a gente acabar. Presta atenção aqui, rapidão. Eu vou falar de algo, eu nem sei se eu ia falar, mas eu vou falar. Vou dar 2 exemplos rápidos. Mas eu e Marina, a gente quase vendeu a casa que Deus nos deu, porque as coisas estavam dando errado. Só que se tivesse dado certo, a gente ia ter os móveis mais feios de Campinas. Estou mentindo, amor? Nossos móveis pareciam uma obra de arte torta. Deu tudo errado. Ficamos mais de 1 ano sem poder morar no nosso apartamento. Sabe o que aconteceu? Veio alguém que nos abençoou e nos deu tudo novo. Mas no tempo de Deus, não no meu. Você quer ver outra coisa? Não vou falar não. Fica para a próxima mensagem. Fique em pé aí para nós encerrarmos. Eu ia contar outro testemunho. Deixa para a próxima mensagem, senão eu gasto os testemunhos e depois não tenho o que falar. Não, eu vou contar sim. Olha só. Fique em pé aí, gente. Vou falar uma coisa para vocês. No final do ano passado eu tive alguns problemas nos meus dentes. E aí eu tive um orçamento de mais de 20 mil reais para arrumar os meus dentes. Eu ia me endividar todo, porque todo mundo dizia para mim, falava: viu, você precisa arrumar seu dente agora. Já teve gente que até morreu por causa de bactéria no dente. Se você não fizer, pode dar ruim. E eu ia me endividar para fazer. Mas de alguma forma nós escolhemos esperar, com temor, com muita tristeza, porque eu fiquei preocupado de verdade. Nós escolhemos esperar. E Deus levantou, depois de um tempo onde nós focamos no Senhor e entregamos para o Senhor e confiamos no tempo do Senhor. Deus levantou uma mulher de Deus aqui na nossa igreja. Eu nem sei se eu poderia falar. Eu falo ou não falo? Deus levantou a doutora Luíse, uma mulher de Deus. Eu nem a conhecia direito. E ela numa madrugada orando,
O Senhor falou com ela, falou também através das orações da irmã dela, mãe de um adolescente aqui. Ela me procurou e falou: pastor, eu não sei nem se o Senhor está precisando, mas o Senhor me mandou te abençoar com um plano. Eu vou cuidar dos seus dentes. E eu estou tratando. Meu irmão, eu podia ter me endividado alguns meses atrás, mas Deus cuida da gente quando a gente se submete ao tempo dele. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Não estou falando isso para vanglória, não. Eu estou dizendo que às vezes é difícil esperar o tempo, ainda mais quando a gente está com dor, mas Deus cuida da gente, porque o tempo dele é perfeito. Presta atenção aqui. O que eu quis dizer para você aqui nessa noite é que Jesus, ele não trabalha no nosso padrão. Jesus, ele não trabalha no nosso caminho. Jesus, ele não faz as coisas no nosso tempo. É por isso que muitas vezes eu e você, a gente tem dificuldade de crer de verdade em Jesus. Muitas vezes a gente está como os irmãos de Jesus, a gente tem acesso a Ele, a gente conhece Ele, nós cantamos sobre Ele, nós oramos até, mas quando a gente olha para a gente de verdade, a gente vê que o nosso coração ainda parece que falta uma convicção sobre quem Jesus é para nós. A gente deixa de crer por qualquer coisa, a gente se afasta dele por qualquer coisa, a gente se decepciona por qualquer coisa. Presta atenção aqui. Olha, essa foi uma mensagem dura nessa noite, para mim em primeiro lugar. Como eu disse, essa palavra veio primeiro para mim, mas talvez o Senhor esteja te chamando nessa noite a sair de uma zona de conforto espiritual. Talvez o Senhor esteja te convidando a parar de tratar Jesus como alguém que simplesmente está aqui, como alguém comum, te chamando para realmente redescobrir a glória dele sobre a sua vida. Não ser como os irmãos de Jesus, que conviveram com ele, mas não creram. Jesus está chamando você talvez nessa noite para ter convicção de quem ele é para você. Alguém que se submete ao Senhor em todas as coisas. Alguém que diz: Senhor Jesus, talvez eu tenha permitido a chama do meu coração apagar, porque eu deixei de crer por causa dos padrões que eu moldei, por causa do tempo que eu esperei, por causa dos caminhos que eu trilhei. Mas talvez nessa noite o Senhor esteja te chamando a reacender essa chama. O Senhor está aqui nessa noite falando comigo e com você, dizendo: eu estou procurando pessoas que vão chegar em mim e vão dizer: Senhor, eu creio em Ti, e eu me submeto ao Senhor. Talvez o Senhor precisa reacender chamas nos corações nessa noite. Talvez o Senhor precisa te ajudar a limpar a poeira que já se amontoou na tua rotina de crente. Talvez o Senhor precisa te ajudar a ter uma fé viva, ousada no Senhor, com temor. Talvez você precisa nessa noite diante dele pedir ajuda para se impressionar de novo com quem ele é. Reacender a chama no coração. Fecha o olho aí onde você estiver. Eu quero orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. E Pai, às vezes como os irmãos de Jesus, Pai, nós estamos até tendo acesso ao Senhor, mas nós, Senhor, às vezes diante do Senhor deixamos de crer. A gente deixou de se impressionar contigo, Pai. A gente deixou de, Senhor Jesus, ter um temor diante de quem o Senhor é. Mas em nome de Jesus, Pai, manifesta em nosso coração nessa noite, Pai, pessoas que têm o desejo de se apresentar a Ti e falar: Senhor, talvez pelos meus padrões, o meu tempo e os meus caminhos, eu tomei o controle das coisas, eu deixei de crer de verdade no Senhor, mas hoje eu quero voltar. Toca nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Todos de olhos fechados. Se o Senhor está falando com você nessa noite, se há algo que você possa fazer como uma resposta diante de Deus,
talvez pelos padrões que você formatou para você mesmo, que são diferentes do Senhor, ou pelo tempo que você está tentando apressar e está deixando de confiar, está deixando de viver com Deus por causa disso, ou seja, pelos caminhos, as rotas que você traçou e que não está dando certo, e talvez por isso você está afastado, perdido, frio espiritualmente. Em nome de Jesus eu quero te convidar, num ato de coragem, sem pensar em ninguém, sem pensar em nada, sair do teu lugar.